Está começando mais um episódio Gestor, diretamente aqui do E-Commerce ES de 2025. A gente está trazendo aqui os melhores gestores, palestrantes que estão passando no evento. E se você eventualmente não conhece o nosso canal, Podcast O Gestor, a gente traz aqui conteúdos práticos de gestão para que você possa traduzi-los para o seu negócio e, consequentemente, destravar todo o potencial de crescimento da sua empresa. Meu nome é Bruno Rigamonte. Eu sou Gabriel Feitosa, entusiasta das boas práticas de gestão. E hoje a gente está recebendo aqui Marcelo Marins, ele que é o CEO da UpHealth e também sócio da UpHealth. Marcelo, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Seja bem-vindo ao Gestor. Eu que agradeço o convite, viu? É um prazer estar com vocês aqui, viu? Eu queria, assim, a gente estava batendo um papo aqui de aquecimento, eu queria que você desse um panorama sobre aonde na cadeia, né, da saúde, né, a UpHealth atua e quais são os serviços que ela presta. Então, a UpHealth ela é uma administradora de benefícios, né? O que surgiu as administradoras de benefício? Quando veio a lei dos planos de saúde, que foi regulamentada, no Brasil, em 1998, eles entenderam que os planos coletivos por adesão era necessário ter uma administradora, porque antes as associações, os sindicatos, eles boletavam direto para os clientes. A ANS ela soltou uma resolução normativa, né, onde foi criadas as administradoras para poder vender e administrar esses produtos coletivos por adesão. Por exemplo, OAB, CRM, CRC, essas entidades de classe, né, e também sindicais. Então, surgiu as administradoras. A UpHealth, ela nasceu, na verdade, aqui, ela é do Espírito Santo, ela é capixaba, né, ela nasceu exatamente por um know-how que ela já tinha dos planos empresariais, né, dos coletivos empresariais. Ela nasceu, na verdade, em setembro de 2019, mas ela começou a atuar mesmo em 2020. Né? Ela começou pequena, é uma empresa muito nova, né? E a gente veio crescendo. Eu assumi lá em abril de 22 como CEO, né? Então hoje a UpHealth ela conta com mais de 106 mil beneficiários, mais de 15 mil clientes empresariais, né? Que é o nosso know-how. Hoje a UpHealth é a maior administradora do estado do Espírito Santo. Bacana, né? Então assim, a administradora ela credencia o canal de vendas, né? Onde ela vai credenciar o canal, vai dar o treinamento para o pessoal de vendas, né? Do produto. E nós temos uma parceria com o Grupo Atena, que é a São Bernardo Samp, aqui do estado, né? E nós somos exclusivos com a São Bernardo Samp. Então, nós credenciamos o canal de venda, damos o treinamento para todo o time de vendas e aí o pessoal de vendas atua nesses produtos que nós somos exclusivos, né? E aí nós fazemos toda a parte de implantação, toda a parte de faturamento, toda a parte de cobrança. E a administradora, pela lei, nós somos obrigados a garantir a inadimplência da operadora, né? Então, se eu faturei para o cliente e não recebi, eu que tenho que ter uma garantia, né? A ANS exige essa garantia para que a gente possa repassar para a operadora 100% do faturamento, né? E, além disso, a administradora, ela que cuida de toda a carteira, né? da operadora. Tá? Como funciona essa dinâmica exatamente quando a gente fala de saúde suplementar? Certamente estão ligadas aos regramentos da ANS, a Agência Nacional de Saúde. E a gente sabe que são aspectos muito rígidos, exatamente. Principalmente quando a gente fala, né, num setor muito regulado e que o que eu gostaria de entender é quais as diferenças entre o que de fato é o operador de saúde ali, ou, né, o que a gente chama de convênio muitas vezes, do gestor que faz a gestão da carteira, né? Quais são os aspectos, por exemplo, de regulação, as normativas, e como que isso impacta a gestão desses diferentes negócios? Então, a operadora de saúde, ela tem umas regras, exigências muito maiores que uma administradora, né? Porque ela tem que garantir toda a assistência. Então, ela tem um engordo aí muito maior, né? Que ela tem que estar garantindo, né? Reserva técnica, PEONA, margem de solvência. E a administradora é um pouco diferente. Até o ano de 2023 ou 2024, a ANS soltou uma resolução normativa que é o
capital baseado em risco, né? Então nós temos um cálculo que é feito para a administradora, para a operadora também, mas para a administradora é só o CBR, que é o capital baseado em risco. Então, de acordo com o que você vem crescendo a sua carteira, né, você precisa ter esse capital, dinheiro, né, aplicado, investido. Uma garantia, né? Uma garantia. Colateral. Exatamente. Então, assim, a regra é um pouco mais, não é tão rígida, é rígida também, né? Nós temos que ser registrado na ANS, precisamos mandar a quantidade de beneficiários para a ANS, apesar que não são todas, a administradora não é obrigado, mas quem faz lá de acordo com eles é obrigado a mandar. Então, a AppHealth, ela manda os seus beneficiários a cada 3 meses, né? Tem que constar no seu, publicar balanço, tem que ser auditado, a administradora também, igual a operadora. Mas a operadora, as regras são mais exigentes e mais pesadas também, né, para uma operadora do que a administradora. Marcelo, eu trabalho analisando negócios, né, na área de Private Equity e Venture Capital. De vez em quando a gente brinca assim, que fala assim, esse é um negócio, por que eu não pensei nessa solução, nessa ideia, né? E a gente estava conversando aqui, você tem uma jornada de 35 anos, né, como administrador na área de saúde. E aí eu pensei aqui também, falei, essa é uma carreira, por que eu não fui por essa carreira? Porque eu vejo que existe uma necessidade, né, de melhorar a gestão na área de saúde como um todo, apesar ali de ser uma prestação de serviço, etc., mas um caminho muito grande para quem quer seguir um caminho de oportunidades para quem quer seguir essa jornada de ser um executivo, um administrador na área de saúde. Como é que você encontrou essa veia, né? Como é que surgiu essa oportunidade de você caminhar enquanto um administrador, atuando, né, enquanto executivo em vários projetos na área de saúde? Como é que você se forjou aí um executivo na área de saúde? Então, eu comecei na área da saúde em 1990 em São Paulo. Eu sou de São Paulo, capital, né? Eu comecei em 1990 na Blue Life, né? E foi uma área que me encantou muito, né? Assim, você trabalha com saúde, a partir de vendas, né? Me encantei bastante, né? E eu vim seguindo esse caminho, né? Tanto que eu fiz outros projetos aqui no estado também em 2010, né? Então, assim, essa área é uma área ainda, eu entendo que é uma área de muita oportunidade ainda, apesar que são mais ou menos 26% da população brasileira que tem plano de saúde, né? Então, assim, é uma área ainda que precisa de muitas mudanças, porque o governo não dá conta totalmente de dar assistência, né? Então, assim, e uma área que eu me encantei muito como executivo, como administrador, mas a gente vai fuçando também em outras áreas, né? Que eu acredito muito nesse segmento é a parte da medicina preventiva. Eu foquei muito isso, né? A prevenção. Porque eu entendo que esse modelo que existe hoje no Brasil, né, é um modelo ainda arcaico e que não vai seguir muito adiante. Então eu vejo que tudo isso precisa mudar. Então acho que você estudando um pouco a população, estudando o segmento, o mercado, né, assim como eu venho já de longa data, 35 anos nesse segmento, né, então o que me encanta cada vez mais são esses desafios de poder contribuir, mudar um pouco com o conceito da saúde suplementar no país, entendeu? Então, assim, é isso que me encanta mais ainda na área da saúde, né? Quando a gente pega a história da UpHealth, você citou 2019, um início de uma formação da empresa, em 2020, de fato, ali, 2020, 2021, e a sua entrada em 2022, e já com 106 mil vidas, sendo a maior empresa do segmento aqui no estado do Espírito Santo, então muito jovem, já assumindo de fato a liderança no setor. Quais elementos, quais aspectos você considera que foram essenciais para que houvesse esse crescimento de forma acelerada? E como que você entende que a partir desse posicionamento na liderança é necessário também desenvolver novos atributos ou impactar novas ações, continuar gerando impacto para se manter na liderança e continuar um crescimento de forma sustentável? Então, eu entrei na UpHealth em 2022, abril de 22, né? Nós estávamos na época com 27, 36 mil vidas na época, né? E a gente fez um trabalho, não eu sozinho, mas o time todo, né? De uma mudança realmente na companhia. Eu acredito muito em gestão de pessoas,
que é o maior ativo que a companhia tem, de você realmente ter processos dentro da companhia, né, colocar indicadores dentro da companhia, para que todos possam entender os processos e entender onde a gente quer chegar, uma administração que todos conheçam, né? E o que fez a gente crescer foi realmente assim, o relacionamento de você poder ir no canal de vendas, mostrar o seu diferencial, que é o nosso produto, que é o coletivo empresarial, porque a gente tem um know-how que é das convenções coletivas de trabalho, né? Que são produtos compulsórios. Então a gente tem essa parceria também, né? E esse relacionamento com as empresas. Então assim, você mostrar para o canal de vendas o seu diferencial e principalmente também com o gestor de RH das empresas, né? Porque as empresas precisam investir no colaborador, né? Na saúde. Hoje se fala muito em burnout, né? A parte psicológica do trabalhador, que hoje depressão é uma doença do século, né, que vem. Então, saúde é muito importante para que a gente possa estar estimulando o empresário a investir, né? Às vezes você vai dar um reajuste para o colaborador, para o funcionário, isso incide em impostos, em férias, em garantia, às vezes um benefício também valoriza também o funcionário. E a AP, ela veio nessa pegada de poder estar mostrando isso para o canal, esse diferencial, o relacionamento, transparência, né? E o que eu cobro muito lá na companhia, a excelência. Eu entendo que atendimento para o nosso cliente é tudo. Porque às vezes uma administradora de benefícios, as pessoas acham, é uma empresa de cobrança, né? Uma das coisas que eu mudei lá também foi montar um setor de gestão e saúde. Eu contratei uma equipe de enfermagem, onde quando o cliente entra, a gente faz uma entrevista médica qualificada, já faz uma classificação de risco, apesar que isso é um pouco da operadora de saúde, mas também a gente já ajuda nessa questão de saúde do colaborador dentro da empresa, tá? Então a gente acaba podendo auxiliar também, ajudando também tanto a operadora, ter uma carteira, a gente poder entender as comorbidades dos clientes, né, e poder atuar junto com a operadora. Então isso também fez com que fosse um diferencial da Up Health, né, que a gente possa mostrar também isso nas companhias e não só a fatura quando chega para cobrar, né? Então, e a gente também hoje está num projeto de expansão para fora do estado, né? A gente tem um projeto aí que nós estamos indo para Minas Gerais, para o sul do Brasil, que é Maringá, Londrina, e também na parte do nordeste do Brasil também, um projeto de expansão. A gente precisa de conversar, porque na Apex a gente faz o trabalho de expansão para os mercados regionais, que está muito alicerçada essa tese. E falando um pouco sobre isso, você falou da expansão, a área de saúde é um mercado completamente em consolidação, né? Inclusive a Athena tendo uma participação relevante, né, em algumas aquisições. Exatamente. E consolidando algumas operações. Como que vocês olham sobre essa perspectiva de um mercado consolidador enquanto oportunidades, né? O que vocês vislumbram no longo prazo, olhando para esse mercado que está se reorganizando e que futuramente, muito provavelmente, vai ter menos players e grandes players. A tendência é diminuir a quantidade de operadoras e administradoras, né, por consequência. Perfeito. Né? Principalmente o estado do Espírito Santo é um estado onde tem maior cobertura, né? O estado do Espírito Santo. Em função até dos planos coletivos empresariais. Né? Aqui é um estado que mais de 78% tem a cobertura assistencial. Então, a gente precisa estar atento aos outros mercados para você crescer, né? Porque você chega num teto de beneficiários, né? Então você precisa estar sempre crescendo. Porque a venda é muito importante, né? Você tem que estar pedalando todo dia, né? Então, assim, a gente tem feito muito. A gente montou também lá um setor de inteligência de mercado, né? Onde nós fazemos várias pesquisas de mercado para poder entender onde que a gente possa atuar. Né, onde de repente tem uma oportunidade de entrada de uma nova administradora e novo produto, e até em função dessa parceria com a Athena, porque a Athena Saúde, ela tem aqui a São Bernardo Samp, o Vitória Parque Hospital, mas em outras regiões ela tem a Humana Saúde, que é a operadora
no norte, Maringá, Londrina. Então, também é uma parceria que nós temos com ela de poder trazer esse modelo de convenção coletiva de trabalho em outras regiões, né, onde ela atua também, tá? Então, assim, a gente precisa estar sempre atento a buscar novos mercados, mas sempre com pesquisa, entendendo market share, população, renda, né? Não adianta abrir por abrir. Não. Entendendo exatamente esses novos possíveis mercados. Exatamente. Que vocês avaliaram, por exemplo, a presença aqui no evento e-commerce S, né? Só para a gente contextualizar, a gente está aqui numa parceria com o Grupo Sim, né? A TV Sim, o SBT. Nós somos cliente. Um dos nossos mantenedores, que é o Cicobi, e a gente está aqui numa colaboração também nesse espaço aqui com a Up Health, né? O que vocês enxergaram, né? A gente conversava brevemente aqui que 98% da carteira de vocês são de planos empresariais. Exatamente. E a gente está num ambiente, né, naturalmente, de negócios digitais, de empresas, e que, de certa forma, existe um potencial mercado também de expansão a partir disso. Até que, assim, o mercado... Assim, por que estar aqui primeiro, né? Primeiro, assim, mostrar um pouco a empresa, a companhia, a fixação de marca, e entender um pouco também desse mercado digital, porque, assim, as operadoras e administradores não estavam acostumados com o mundo digital. Isso foi meio que obrigado quando veio a pandemia, que era tudo papel. Sim. Né? Fomos obrigados a mudar. E a gente está investindo muito nesse mundo digital dentro da app também. Então, a gente precisa entender um pouco como que funciona isso, apesar que ainda tem quebrar alguns paradigmas, porque o cliente às vezes quer ver, né, ou ele quer ver, às vezes, o consultor, ele quer entender um pouco como funciona, porque ele está comprando um plano de saúde que ele vai pagar e quando ele precisar ele vai usar. Então ele quer entender um pouquinho melhor isso. E às vezes o mundo digital, lógico que funciona hoje, né, mas às vezes tem cliente que ainda quer o palpável, né? Quer ver ainda. Mas a gente está aqui realmente para poder mostrar os nossos trabalhos, os nossos serviços, né? Quem é a app, mas entender também esse mundo digital de venda, de e-commerce, né? A gente precisa estar antenado a isso, né? Que é a atualidade, né? E olhando sobre essa perspectiva, vamos dizer assim, de inovação, né? Você citou, inclusive, a qualidade do uso de informação para gerar vantagem competitiva para a operadora, né? Como que vocês olham para a inovação como parte essencial do negócio para também gerar mais valor para as operadoras e para os clientes de vocês? Então, foi o que eu falei anteriormente nessa questão da inovação, porque a inovação não é só tecnologia, né? Tecnologia é meio ou fim, né? Mas assim, essa parte da gestão de saúde que a gente inovou muito na administradora de benefício, né, de você poder fazer gestão de saúde junto com a operadora. Lógico que a gente ainda está iniciando esse setor, assim, o setor já iniciou, mas esse controle junto com a operadora, a gente ainda está junto com eles, entendendo os indicadores, entendendo quando o paciente internar, a gente poder já estar sabendo. Então, isso na parte de administradora é uma inovação, né? E para o cliente também, você poder estar junto com ele, você poder, uma pós-cirurgia, atender, poder receber ele em casa, né, o pós-operatório. Então, tudo isso também se torna inovação. Lógico que também a gente vem investindo muito em tecnologia, inovando toda a parte do cliente, toda a parte de atendimento, o omnichannel, né, de todos os canais, facilidades para o cliente poder tirar sua fatura, sua movimentação, sua cobrança. Então, hoje ele tem vários caminhos no nosso portal, WhatsApp, aplicativo, que ele pode acessar a Up Health a qualquer hora, né? Mas a gente estuda muito isso lá dentro, de estar sempre inovando, inventando e criando alguma coisa diferente do mercado, né? Marcelo, muito legal a trajetória, uma curta trajetória da Up Health, mas de grande sucesso realmente, e com certeza isso é um benchmark para todas as empresas, não só empresas que fazem administração de carteira ou empresas da área de saúde, empresas de modo geral que
né, se a gente for colocar aí ano contra ano o crescimento de vocês, certamente é assustador, né? A taxa de crescimento absurda. É de muito trabalho, né? Com certeza. Foi de muito animador, mas assustador também é uma boa palavra. Né? E com certeza a expansão que vocês estão fazendo, tendo essa cultura, tendo essa capacidade de entrega, de execução, vai ser também um sucesso. Então, queria te agradecer pela participação no episódio, desejar ainda mais sucesso. Acompanho vocês, um trabalho brilhante aí, viu? Pô, que legal, muito legal. Obrigado e parabéns, sucesso. Muito obrigado, viu? Obrigado. Tá joia. Bom, e você que chegou até aqui, se você eventualmente não é inscrito no nosso canal, tem um botão aqui embaixo para você se inscrever. Gostaria de te convidar para fazer isso agora. Ativa também as notificações para você não perder nenhum episódio que a gente divulgar. E fica a dica para você maratonar todos os episódios que já estão disponíveis. Espero que você tenha gostado. A gente vai ficando por aqui. Um abraço, valeu e até a próxima.